Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o Daniel, bem-vindos ao meu canal Só 10 Minutos. E lembrem, essa aula não necessariamente tem 10 minutos. As aulas de só 10 minutos são as aulas relacionadas ao conteúdo. Essa aula daqui eu vou utilizar para resolver exemplos com vocês. E eu vou fazer o número de exemplos que eu achar necessário para que vocês possam fixar bem essa matéria. Eu separei alguns exemplos que vocês podem encontrar em uma lista de exercícios que eu linkei aqui embaixo. Caso vocês não tenham visto os vídeos relacionados ao que eu vou resolver aqui, vocês podem encontrar aqui em cima, junto a esses links. Então, sem mais demora, vamos começar. Então, nesse primeiro exemplo, eu te digo o seguinte: um trem necessita completar uma viagem de 400 km em um tempo máximo de 4 horas. Movendo-se a 80 km por hora, após 30 minutos de viagem, o trem quebra e fica parado por 30 minutos. Determine a velocidade média que o trem precisará desenvolver no restante do trajeto para chegar a tempo em seu destino. Então, notem que, embora um trem seja um corpo extenso, eu não vou tratá-lo como corpo extenso nesse exercício, porque mesmo que o trem tenha, 200 metros, o caminho dele tem 400 quilômetros. Então, o tamanho do caminho é muito maior do que o tamanho do próprio trem. Então, posso ignorar o tamanho do trem, tá? Então, eu tenho aqui um trem que vai viajar um ΔS que vale 400 metros, 400 quilômetros, perdão, e o tempo é um tempo de 4 horas, tá? Então, depois de se mover com 80 km por hora, por 30 minutos de viagem, ele vai quebrar e vai ficar parado por mais 30 minutos. Determine a velocidade média. Então, bora fazer aqui os percursos. Esse trem ele tem que andar um total de 400 km. Isso daqui é o início da trajetória do trem. Esse daqui é o término da trajetória do trem. Tá bom? Se você der uma olhada, ele diz para você que ele passou 30 minutos andando com a velocidade de 80 km por hora. Então, quanto foi que ele andou? Se a velocidade é ΔS sobre ΔT e a velocidade era de 80 km por hora, eu quero saber qual foi o espaço percorrido e o tempo eu não posso usar em minuto, eu tenho que utilizar em horas. Então, ao invés de escrever 30 minutos, eu vou escrever 0,5 hora. Vou passar multiplicando. Assim, eu acho que o espaço percorrido por ele foi o espaço de 40 quilômetros. Então, nota, ele já gastou meia hora do tempo dele e só andou 1/10 do caminho. Ele só andou 40 quilômetros. Depois, ele vai quebrar. Ele vai passar mais meia hora aqui. Então, nota que ele já gastou 1 hora do tempo dele. Esse tempo daqui, ele só tem 3 horas. E o espaço que ele tem que percorrer é o espaço de 360 quilômetros. Qual vai ser a velocidade que ele precisará desenvolver no restante do trajetório para chegar a tempo? Então, ele vai ter que andar 360 km em 3 horas. Foi o tempo que sobrou para ele. A velocidade vai ser igual a ΔS sobre ΔT, que é 360 dividido por 3. Portanto, a velocidade do trem a partir de agora vai ter que ser uma velocidade de 120 km por hora. Aí ele consegue andar 360 km em 3 horas e ele chega a tempo. Então, letra B. Tá? Então, foi uma questão simples, envolvendo uma situaçãozinha com o trem, que é um ponto material para ele. Vamos passar para a próxima? Nessa próxima questão, nós temos novamente uma questão que é um ponto de material, mas ele já tenta te enganar um pouquinho. Ele não te dá o ΔS, ele não te dá a variação de espaço direta. Ele diz o seguinte, que ele tem uma pista com 400 metros de comprimento. Ele diz que o atleta corre com uma velocidade escalar constante de 10 metros por segundo. E ele quer saber quantas voltas ele vai completar em 20 minutos. Então, espera aí. Pensa comigo. Eu estou te dando a velocidade, que vale 10. Eu quero que vocês sempre iniciem o problema escrevendo tudo o que ele te deu. Então, ele te deu a velocidade, ele te deu o tempo, que foi um tempo de 20 minutos,
E o tamanho da pista vale 400 metros. Então, quantas voltas? Eu vou colocar aqui um ΔS com uma interrogação, porque eu sei que isso daqui é o tamanho da pista. Agora, galera, para. O primeiro passo de uma resolução de cinemática vai ser colocar os dados. Eu quero que vocês se organizem. O segundo passo vai ser dar uma olhada nas unidades. Nota que aqui ele está utilizando metro por segundo, mas aqui está em minuto. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que utilizar segundo e segundo. As unidades têm que concordar. Então, aqui vocês têm 20 minutos, sendo que cada minuto tem 60 segundos. Então, eu vou ter que multiplicar por 60. 60 vezes 20, isso daqui vai dar 1.200 segundos. Agora eu posso utilizar esse tempo. Velocidade vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Essa velocidade vale 10. O espaço percorrido eu quero saber. Já te mostro porque eu ainda não sei. E eu vou multiplicar isso daqui por 1.200. Portanto, esse ΔS vai ser igual a 12.000 metros. Beleza, eu já tenho a quantidade de metros que ele consegue andar. Eu quero saber agora quantas pistas isso vale. Porque a relação que eu posso fazer a partir de agora é isso, olha. Uma volta são 400 metros. 12.000 serão quantas voltas? Eu vou resolver isso com uma regrinha de 3, tá? Enfim, eu multiplico aqui invertido. Vou ficar com x multiplicado por 400, sendo igual a 1.200, a 12.000, desculpa, multiplicado por 1. Eu posso cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Esse x continua ali e eu passo 4 para cá dividindo. Portanto, eu tenho mania de colocar esses 3 pontinhos e falar portanto, porque ele é o símbolo matemático do portanto. Isso daqui vai ser igual a 30 voltas. Letra C. Lembra do primeiro exemplo onde eu tinha um trem? Aqui eu novamente tenho um trem de 200 metros de comprimento com uma velocidade escalar de 60 km por hora. Só que ele vai atravessar uma ponte. Ele não vai mais andar por um percurso de 400 km. Então, uma ponte ela é considerável, mas o tamanho de um trem não pode ser desprezado em relação à ponte. Então, esse problema não é mais de ponto material. Eu tenho que levar em consideração o tamanho do trem. É um problema de corpo extenso. Tá? Então, eu quero que vocês notem o seguinte. Bem aqui, eu tenho o trem. Tá? Ficou feio. Ficou. Parece, sei lá, um caminhão estranho. E aqui é o começo da ponte, tá? Vamos supor que essa ponte tenha, sei lá, 1 quilômetro, tá bom? Quando esse trem chegar aqui, nesse ponto, que eu acabei de fazer um X, ele vai estar iniciando a travessia da ponte. Se ele chegar aqui, desse mesmo jeito, vamos fazer o trem de novo aqui, ó. Ele não terá atravessado a ponte, ele terá chegado com a frente dele no final da ponte, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele atravesse. Então, para ele atravessar, ele vai ter que percorrer todo o caminho da ponte e depois vai ter que colocar todo o tamanho dele para fora da ponte. Então, o teu ΔS vai ser o tamanho da ponte mais o tamanho do trem. Deu para entender a sacada? Você não pode só dizer que ele vai andar a ponte toda. Ele, além de andar a ponte, tem que colocar o corpo dele todo para fora. Então, o trem tem 200 metros de comprimento. A velocidade dele vale 60 km por hora. O tempo vai ser um tempo de 36 segundos. Ele quer saber qual é a extensão da ponte. Você já sabe que o tamanho do trem vale 200 metros, tá bom? Bom,
Já que a gente acabou de começar a questão, eu quero que vocês lembrem o que eu falei na outra. Ó. Eu primeiro escrevo os dados e depois eu confiro quem? As unidades. Então, se vocês derem uma olhada nessa unidade daqui, ela não está concordando com o resto. Como é que eu transformo de quilômetro por hora para metro por segundo? Eu divido por 3,6. Então, essa velocidade eu não vou usar como 60, eu vou usar como 60 dividido por 3,6, mas eu não vou fazer esse cálculo. Sabe por quê? Dá uma olhada para esse tempo, 36 aqui. Eu desconfio que vai dar para a gente cortar 36 com 3,6. Olha só, vou deixar desse jeito. Velocidade vai ser igual a o ΔS sobre o ΔT. Velocidade vale 60 sobre 3,6. Eu estou usando esse valor daqui, lembra só? Esse ΔS é o tamanho do trem mais o tamanho da ponte, que eu também chamei de ΔSP, pronto. E aqui eu tenho o tempo, que é de 36, tá vendo? Realmente dá para a gente cortar. Esse 36 ele vai passar multiplicando. Eu vou ficar com 60 vezes 36 dividido por 3,6, sendo igual a 200 mais ΔSP, que é o da ponte. Aqui eu posso cortar 36 com 3,6, isso daqui vai dar 10. Ou seja, eu vou ficar com 200 metros da ponte, 200 metros do trem, mais o tamanho da ponte, isso sendo igual a 600. Eu vou passar para lá esse 200, ele vai passar subtraindo. Então, o tamanho da ponte vai ser igual a 600 menos 200. Portanto, o tamanho dessa ponte vale 400 metros. Resposta letra B. Então, lembra, sempre que você tiver um problema envolvendo ponto material, você só basta se preocupar com o tamanho do percurso da trajetória. Agora, quando você for pegar um tamanho de um trem, tamanho de um caminhão, que é considerável o tamanho de um túnel ou de qualquer outra coisa assim, aí você leva em consideração e, por favor, não vai desprezar o tamanho do trem e o tamanho da ponte. Você tem que somar os dois. Você tem que somar o tamanho do percurso ao tamanho do corpo. Tá bom? Vamos para a próxima. Tá. Aqui eu vou mostrar para vocês um problema onde ele pede a velocidade média entre duas velocidades médias diferentes. Basicamente, ele te dá um percurso grande e ele vai dizer que o carro ou ele percorreu metade do primeiro percurso numa velocidade e metade na outra, ou então ele vai falar do tempo. Eu vou já mostrar essa distinção para vocês, tá? Ele vai dizer aqui que ele percorreu metade da distância entre duas cidades. Então, eu vou colocar aqui a cidade A, super criativo, né? Nossa, que reta torta. E a cidade B, ele chegou aqui no meio do caminho com uma velocidade de 60 km por hora. E o restante ele percorreu a 80 km por hora. Aí ele te diz assim, qual foi a velocidade média do carro no percurso total? Gente, tem dois tipos de problemas que caem desse jeito. Na verdade, tem vários tipos, mas tem dois que caem mais. Ele te diz que metade do espaço foi percorrido a 60 e a outra metade a 40. E tem vezes que ele diz que metade do tempo foi percorrido a 60 e metade do tempo foi percorrido a 40. Eu vou fazer essa questão dos dois jeitos. Deixa eu te mostrar. Primeiro eu vou mostrar o que ele está pedindo, tá? Nessa mesma situação que ele está falando aqui. Bom, se é metade do espaço, isso significa que esse tamanho é igual a esse, tá bom? Se esses dois tamanhos são tamanhos iguais, isso significa que a velocidade média ela vai ser ΔS sobre ΔT. A velocidade média, você não sabe quanto é que vale, mas você sabe que esses espaços eles valem 2 vezes x. Foi quanto ele andou aqui nesse primeiro, mais o quanto ele andou no segundo. Dividido pelo tempo que ele demorou no primeiro, mais o tempo que ele demora no segundo percurso. O primeiro percurso é esse, o segundo percurso é esse daqui.
tá bom? E aqui nós temos que velocidade é ΔS sobre ΔT. O ΔT ele vai ser ΔS dividido por V. Deixa eu separar o que eu estou fazendo aqui embaixo. Isso significa que, no primeiro percurso, o tempo que ele leva para andar vale esse espaço daqui, que eu chamei de x, tá? Eu estou usando essa equação daqui. É o ΔS dividido pela velocidade. E ele usou uma velocidade de 60 km por hora ali. Nesse segundo percurso, o tempo vale x dividido por 40. Então, eu vou substituir isso que eu acabei de achar aqui, em 1 e 2, bem aqui, ó. Vou escrever dessa forma. V igual a 2x. Passar esse traço bem grande. O primeiro tempo vai ser x sobre 60 mais x sobre 40. Beleza? V vai ser igual. Por favor, não assassinem a matemática aqui. Vou deixar o 2x aqui. Aqui eu vou ter que tirar o MMC entre 60 e 40, que dá 120. Aí eu faço assim, né? 120 dividido por 60, 2 vezes x, 2x. 120 dividido por 40, 3 vezes x, 3x. Feito isso, eu vou multiplicar invertido, tá? Eu vou jogar o 120 para cima. Eu fico com 2x. Aqui embaixo, eu vou somar 2x com 3x, vai dar 5x. E o 120 que sobe. Corto x com x. 5 dividido por 120. Na verdade, 120 dividido por 5, né? Desculpa. Isso daqui vai dar 24. E 24 vezes 2, 48 km por hora. Essa é a minha resposta. Nota que não é simplesmente pegar e fazer a média aritmética das duas velocidades. Você não vai somar 60 com 40 e dividir por 2, que isso daí vai dar 50. Não é a velocidade correta. Você tem que fazer tudo isso daqui, tá? E vocês vão achar em livros outras fórmulas. Gente, para de decorar fórmula. Vocês não vão conseguir chegar com 800 bilhões de fórmulas, 800 milhões de fórmulas no vestibular. Vocês não vão conseguir fazer isso. Então, aprendam a raciocinar em cima das questões. E para isso, vocês vão precisar treinar. Baixem essa lista e comecem a resolver exercício, tá? Senão, vocês não vão conseguir passar. Não adianta. É treino. Assiste a aula e treina. Continua aqui comigo. Tá, eu já resolvi o exercício, a resposta é essa. Só que eu gostaria de mostrar para vocês uma variação desse exercício. Imagina que ele te diz que ele saiu de A e chegou em B. Saiu bem melhor essa reta, né? E a primeira metade do tempo, ele andou a 60 km por hora. A segunda metade do tempo, ele andou a 40 km por hora. Então, eu não posso garantir mais que esses espaços são iguais. Eu posso garantir que quem é igual é o tempo agora, tá? Então, o tempo eu vou chamar de t mesmo. São dois tempos iguais. Vou chamar de ΔT. E eu vou fazer o cálculo novamente. Velocidade fica sendo igual ao ΔS sobre ΔT. Os espaços eu não tenho ideia. Sendo que essa velocidade ela vai ser o tempo de 1 somado ao tempo de 2. Então, aqui você vai ter ΔS sendo igual a... Desculpa. Aqui eu tenho um ΔS1 e aqui eu tenho um ΔS2. Eu vou escrever exatamente isso. É o primeiro ΔS somado ao segundo, né, porque é o espaço total, dividido pelo tempo total. Então, é o tempo 1 somado ao tempo 2. Eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes. Eu vou arrumar uma relação, como eu fiz aqui embaixo, tá? Entre o ΔS, a velocidade e o tempo. Lembra que velocidade é ΔS sobre ΔT. O ΔS, então, ele vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Isso significa que no primeiro percurso, o espaço 1 vai ser igual
A velocidade, que vale 60, vezes o tempo. No segundo percurso, vou chamar só de t mesmo. Preguiça de ficar escrevendo delta. No segundo percurso, eu vou ter 40 vezes t. Lembra que o tempo é igual para os dois. Tá? Ou seja, essa velocidade fica sendo igual. O delta S1 vai ser 60t mais 40t. E agora eu vou pegar o primeiro tempo, que é igual ao segundo, e vou chamar de t mais t. Velocidade fica sendo igual. Aqui vai dar 100t, e aqui vai dar 2t, e agora sim eu tirei a média. Ou seja, eu obtive 50 km por hora. Vocês entenderam os dois tipos de problema? Vocês entenderam que não é a mesma coisa? Então, muito cuidado, não caiam em nenhuma pegadinha. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem isso daqui. Muito obrigado e vamos passar que ainda tem mais um exemplo que eu separei para vocês, tá? Como eu disse, a aula de hoje é mais longa, mas pelo menos fica cheio de exercício já resolvido e a listinha para vocês resolverem. A tabela a seguir indica o movimento de um automóvel ao longo do tempo. Ou seja, eu estou mostrando para vocês que o carro, no instante 1, estava a 200 metros da origem. No instante 3, estava a 100 metros da origem. No instante 5, ele estava exatamente na origem. Então, vamos tentar entender o que aconteceu aí. Tá? Eu vou chamar isso daqui de 0. Aqui, 100 metros depois. Aqui, 200 metros depois. Isso daqui, 100 metros antes da origem. É isso que significa esse sinal de menos, tá? E aqui, 200 metros antes da origem. Ele quer saber qual é a posição inicial. Gente, posição inicial é exatamente a posição quando o tempo valia 0. Então, pensa só comigo. O espaço está reduzindo 100 a cada 2 segundos. Então, aqui quando o tempo vale 1, aqui é quando o tempo vale 3, aqui é quando o tempo vale 5, aqui 7, 9 e assim por diante. Então, aqui houve uma redução de 100 metros, mas o tempo foi de 2 segundos. A minha pergunta para vocês, na verdade a pergunta que ele está fazendo aqui é a seguinte. Bem aqui, você tem o 0 segundo. Quanto é que vai valer o S? Ou seja, quanto é que vai valer, em que local ele vai estar? Então pensa, se a cada 2 segundos ele volta 100 metros, isso quer dizer que a cada 1 segundo ele vai andar 50 metros. Então significa que para cá, 1 segundo depois, ele vai ter andado 50 metros, então ele vai estar no 250. Essa daqui vai ser a resposta da letra A. Posição inicial, que a gente chama de S0, vale 250 metros. B. Qual é a velocidade média? Gente, velocidade média vai ser ΔS sobre ΔT. Vocês vão pegar todo o espaço e dividir por todo o tempo, tá? Aqui vocês vão ter espaço final menos espaço inicial, que é o ΔS. Tempo final menos tempo inicial, que é o ΔT. Velocidade fica sendo igual. Espaço final, ele terminou aonde isso? Não foi no menos 200? Então, coloca o sinal de negativo aqui. Menos o espaço inicial. Ele começou no 200. Então, coloca 200 aqui. Ah, Daniel, mas você não tinha dito que o S0 era 250? Sim, se você tiver o S0. Se você não tiver o S0 na tabela, você pode usar o da tabela. Se você quiser usar isso, não tem problema nenhum. Agora, nota que se você utilizar o espaço que ele está te dando na tabela, o tempo vale 1. Se você utilizar esse espaço inicial de 250, o tempo vale 0. Não tem problema, você pode usar tanto um quanto o outro, tá? Para não confundi-los, como eu já chamei de S0 aqui em cima, eu vou chamar aqui de 250.
tá? Esse tempo daqui é o tempo final, e o tempo final é o 9. E aqui eu fico com o tempo inicial, que eu disse para vocês que obrigatoriamente no S0 o tempo inicial vale 0. Deu para entender até agora? Beleza. Então aqui eu vou ficar com a velocidade sendo igual a menos 450 dividido por 9. Ou seja, isso daqui vai ser igual a menos 50 e, como está em metro por segundo, eu vou ter que colocar aqui metros por segundo também. Detalhe, esse sinal de negativo ele vai ser a resposta que você quer aqui na letra B, tá? Ele está indicando que é um movimento de volta, que é um movimento que está indo contra o sentido do referencial. Então, nota que o teu referencial ele diz que os positivos estão para cá. Para cá está o mais 100, o mais 200, o mais 250. Mas o teu corpo não está indo para lá para a direita. O teu corpo está vindo para a esquerda. Esse é o sentido dele. Por isso que a velocidade está dando negativa. E esse movimento, aqui deveria ter A, aqui B e aqui C, né? Esse movimento da letra C é um movimento regressivo ou retrógrado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem as perguntas aí embaixo. Muito obrigado e valeu! Até a próxima!